Então, assim, a gente estava falando isso, então que a linguagem não é inócua, né? Então, assim, a gente sempre provoca algo no outro e é uma coisa da gente ficar, até se tornar natural, isso no nosso, na nossa, né, no piloto automático, Na nossa isso, prática. a gente vai tendo que fazer um esforço diário, assim, cada conversa olha, eu vou entrar nisso, eu vou começar essa conversa, lembrar dos princípios, eu tenho que descrever a ação do outro, né? Eu não vou julgar, eu vou descrever o que ele está sentindo. Então, esse é um outro ponto importante da gente falar, né? Toda vez que a gente vai conversar com alguém e essa pessoa tá com raiva, com qualquer sentimento ruim que seja, é importante, até para a pessoa baixar a guarda e te ouvir, ou conseguir pensar em outra perspectiva, que você não entre no embate. Como que a gente não entra no embate? A gente vai descrever o que a gente está percebendo de sentimento ali. Então, eu estou vendo que você está muito brava, eu estou vendo que está difícil para você, ou eu estou vendo que você está eufórica, né? Que isso te deixou muito feliz. Pode ser também uma coisa positiva, tá? Mas até para o outro conseguir ouvir uma outra perspectiva, um outro jeito de pensar, uma outra opinião, ele precisa acalmar. Ele precisa minimamente se sentir acolhido por aquela outra pessoa. Então, quando a gente... Uma escuta que é uma escuta que acalenta, que é empática, né? Que a gente fala que é uma escuta que é ativa, que não destrói, que constrói, que acolhe, é uma escuta que reconhece que o outro pode ter o sentimento que ele quiser, né? Então, quando a gente fala em ética, a gente não faz restrição a sentimentos, a gente faz restrição às ações, mas sentimentos são humanos, né? E a gente pode tê-los na intensidade que a gente conseguir, que a gente tiver. Tá? Agora, eu vou falar depois, eu vou tentar controlar e é comportamento, tá? Então, uma fala que descreve o que eu estou vendo, o que eu tô observando, o acontecimento, e consigo nomear para o outro, eu consigo resumir para o outro o que eu estou percebendo de sentimento ali envolvido, a primeira reação do outro é de... Ai, então, ele baixa a guarda. Né? E Mesmo alguém que sabe o que eu tô sentindo, né? Perfeito. Eu fico Mesmo pensando, que o embate seja com você, né? eu fico pensando na nossa educação, né? Assim, pelo menos na minha, né? Na minha Sim. época era muito comum a gente ouvir quando criança, ai, você não pode sentir raiva, né? Engole o choro, você não pode sentir raiva do seu irmão, você tem que amar o Sim. seu irmão, os seus amigos, né? E num momento de conflito entre duas crianças, esses sentimentos, muitas vezes, eles são, né? Eles afloram. Então, é comum a gente sentir raiva de uma pessoa que está ali numa situação de conflito, né? Que a gente está num embate ali. E quando a gente descobre, né? Até quando a gente começa a estudar essas questões, a gente descobre que os sentimentos, eles são permitidos. Quer dizer, eu posso dizer pro meu filho, né? Você tá com raiva, eu tô vendo que você tá com raiva. A diferença você vai expressar essa raiva de outra forma, né? Sem Perfeito. agredir, sem bater, sem ofender, né? Então, Como e se colocar à disposição para ajudá-lo nisso, né? Então, principalmente com criança, isso é muito importante, até porque eles não conseguem ainda nomear tudo aquilo que eles sentem. Com adolescentes, é muito importante porque eles não têm essa prática. Ninguém fez isso com eles. Não, então, não tem esse repertório. Não né? tem, não tem. Não tem. Então, assim, eu trabalho no Colégio Bandeirantes com adolescentes, especificamente no Fundamental 2. E é muito interessante que você quebra eles. Porque você... Então, eu estou percebendo que você está com muita raiva ou muito medo de uma situação dessa, uma apresentação de trabalho, sei lá o que seja. E eles falam, eu tô. E agora? Eu falo, não, tá tudo bem você sentir isso, né? Então vamos pensar juntos agora como é que a gente vai superar isso. Então, tem possibilidade, por exemplo, de você não se apresentar? Não, não tem. Eu tenho que me apresentar. Então vamos pensar em como que a gente pode controlar, né, ou lidar com esse medo de uma forma que ele não atrapalhe o seu comportamento de se apresentar ali. Então, que estratégias a gente pode pensar juntos
para ajudar isso. Você vai ter que se apresentar, não vai ter jeito, né? Então, como é que a gente vai fazer? Só de eu falar para ele, é normal ter isso, né? É legítimo, tudo bem, vamos falar desse medo. Tem gente que tem gente que não tem tanto, mas eu tô aqui para isso, né? A gente espelha para o outro aquilo que ele tá vivendo. E isso já faz toda a diferença, né? Já, Thaís, já. Porque e a gente não precisa ser psicólogo, não precisa ser pedagogo para fazer isso. A gente precisa ser humano, né? É uma coisa de olhar para o outro de verdade. Exatamente. Quer dizer, o quanto não é produtivo quando a gente tem adultos, por exemplo, que falam para esses adolescentes, né? Ai, mas você estudou tanto, você vai bem, vai lá. Quer dizer, a gente muitas vezes vê uma fala de incentivo, mas que não ajuda. Tipo, não precisa sentir medo, você vai conseguir. Sim. Mas isso não corresponde àquilo que ele está sentindo. Não, né? não precisa sentir medo. Uma coisa que você fala, não precisa sentir medo, é uma coisa horrível, porque eu tô com medo. E medo é um dos sentimentos mais incontroláveis que a gente tem. Quem tem medo de uma coisa sabe o quanto aquilo é incontrolável. Então, né, não tem que sentir medo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo é uma coisa horrível, porque você não, a pessoa sabe que você não tem esse controle, né? Então, assim, pode dar... O que de pior pode acontecer? Vamos pensar nisso, tá? E aí, se acontecer isso, então você começa a retomar ou antecipar algumas situações, considerando a situação, o sentimento que está ali envolvido, né? O que ele realmente está vivenciando. Então, eu sempre falo, né, que uma linguagem assim, ele convida o outro, tá, a ser melhor. Sim. Sabe? Eu adoro essa frase de toda vez que você escuta alguém, tem uma escuta mais ativa, mais empática, o outro fica com vontade de ser melhor, porque ele se vê compreendido, ele vê que ele não está sozinho, que a gente está junto, sabe aquela coisa do tamo junto? Isso conecta, isso conecta. Acho que essa é a palavra, né? A gente consegue se conectar com o outro quando a gente tem essa escuta mais empática e de fato quando ela é verdadeira, né? Quando a gente de fato está tentando perceber ali, né, aquele sentimento, reconhecer aquele sentimento no outro, inclusive ajudar, né, pensando em criança e adolescente, ajudar a nomear esses sentimentos. Perfeito, né? Perfeito. Porque quantas vezes a gente tem sentimentos que a gente não consegue nomear e a gente acaba, né, não controlando esses sentimentos, não reconhecendo e não aprendendo a lidar com eles. Né? E na vida adulta, a gente estraga as relações. Né? A gente vê situações de pessoas que são adultas e na sua convivência familiar, na sua convivência profissional, são pessoas muito inábeis na forma de se relacionar. Né? Às vezes são profissionais super bem, têm um conhecimento ótimo, são muito bem sucedidos, ou têm super boa intenção na hora de se comunicar. Mas fazem um estrago. Então, eu quero muito ajudar meu parceiro, por exemplo. Eu quero muito... meu parceiro está passando por uma dificuldade X. Eu quero muito ser uma pessoa que ajude. Então, a minha intenção é ótima. Mas não necessariamente a minha linguagem, o que eu expresso, está em conexão com a minha intenção. Perfeito. Né? E aí, na comunicação, só a boa intenção não basta. Né? Não, ter boa intenção não basta. Porque eu acho que, assim, na comunicação a gente tem dois elementos, né, que são, assim, distintos. Uma coisa é aquilo que a gente quer, a mensagem que a gente quer transmitir, né, enquanto emissora aí, de um diálogo, e a outra coisa que o outro vai interpretar, né, Carol? Porque daí a gente está falando de rede de significações, né? Então, assim, desde que a gente nasce... A forma como a gente vai apreendendo o mundo, apreender mesmo, é diferente de pessoa para pessoa. Então, tem a ver com o temperamento da pessoa, tem a ver com as relações e como cada um foi interpretando mesmo o que foi acontecendo. Então, assim, mesmo irmãos, eu tenho filhos que são gêmeos. Né? Então, eu não posso dizer que as experiências, mesmo assim, na gestação foram as mesmas para o Vinícius e para a Manuela. Né? Porque um estava numa posição, o outro estava em outra. Um foi tirado da barriga primeiro, o outro ficou lá dentro esperando. Então, será que as experiências que eles vivem são as mesmas?
Não, por mais que fosse a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma médica que fez o parto. Não são. E tem a questão do temperamento de cada um, né? De como isso vai sendo recebido. Então, as pessoas interpretam o outro a partir dos seus próprios significados. A gente tem, até fala isso, né? A gente vai andando pelo mundo a partir de onde nossos pés pisaram. Então, a gente usa os nossos referenciais. Então, eu posso dizer que eu interpreto, alguém faz uma coisa comigo. Eu vou dar um exemplo muito prático que aconteceu hoje na minha casa. Então, eu estou de mudança e a gente está num apartamento novo. E eu, para agradar a minha filha, quando ela chegou, eu arrumei todo o quarto para ela novo. Então, assim, olha, essa escrivaninha aqui está a sua prateleira. Eu pensei. E ela chegou e se sentiu muito ofendida. Né? E ela disse para mim... Quer dizer, a sua intenção não sabe, com eu cheguei e comecei a falar, olha, eu fiz isso para você, eu comprei isso para você, eu fiz isso... Então, assim, a minha intenção qual era? Nossa, quero que você se sinta bem aqui, quero que você se sinta bem-vinda nesse espaço. E como ela interpretou isso? Uma pessoa que chega e mexe nas minhas coisas, que decide o meu espaço, é uma pessoa intrusiva, é uma pessoa... Então, sim, na hora, ela se chocou e disse, eu não quero você aqui, eu não quero você me ajudando. E ela mudou tudo de lugar. E aí foi muito interessante, porque eu tive que recuar e dizer, né, porque daí entra uma outra estratégia que a gente usa. Quando a gente se sente mal com a situação, né? Nós duas tínhamos significados completamente diferentes para aquela ação, tá? Então, para Manu... Provocou um conflito. Um conflito. Porque ela ficou muito brava. A diferença de sistema de significação, de significado, perfeito. Geram muitas vezes os conflitos. Gera. Né? E aí ela falou de um jeito que quem ficou magoada fui eu. Nossa, eu fiz tudo com tanto carinho. E aí entra uma outra estratégia, uma outra ferramenta que a gente chama de mensagem eu, porque ela justamente é esse compartilhar de significados. Então, é muito importante para uma comunicação ser construtiva, que a gente possa compartilhar com o outro qual é o meu significado. E ouvir o do outro. Por que você está falando assim? Né? E entender que eu pensei de um outro jeito. Então, a mensagem eu... ela é importante porque ela diz para o outro qual é o meu significado. O outro não tem o dever de saber. Ele age a partir do referencial dele. Então, a Manu, com certeza, é uma menina, e ela é mesmo muito independente. E aí, ela olha a ajuda do outro de uma forma, às vezes, distorcida. Então, o jeito que eu fiz com um filho, funcionou. Com o outro filho, não. Talvez mas eu tive que dizer para ela, olha, qual é a minha mensagem, qual é o meu significado, tá? Eu fiz isso aqui, eu pensei nisso tudo, porque eu queria que você se sentisse bem aqui, eu queria que você, como fui eu que escolhi esse apartamento, eu queria que você se sentisse bem aqui dentro, que você, né? E aí ela, tá bom, então, vamos pensar juntas onde a gente vai pôr esses quadros? Aí ela recua. Porque, na verdade, o que é a mensagem eu? É eu dizer para o outro qual é o meu significado daquilo. Né? É eu compartilhar isso. E de forma, né, descritiva e sincera, né? Quer dizer, sim. A gente não está falando de uma chantagem emocional. Não, vai dizer, perfeito. Ai, filha, a mamãe fez com tanto amor. Não, carinho, não é isso. Perfeito. Né? A gente não está dizendo de, né, fazer com que o outro, então, se sinta culpado por uma coisa que ele teve. A ideia é fazer justamente o outro, né, tomar a perspectiva do emissor, né? Então, se colocar no seu lugar e perceber quais eram as suas reais intenções. Sim. Mas o seu exemplo foi muito claro, né? Do quanto essa mensagem precisa ser de forma honesta e descritiva, né? Olha, minha intenção foi deixar um ambiente acolhedor para você. Perfeito. Do apartamento. Você se sentir querida, você se sentir amada. E é interessante, né, tá? Como isso varia de pessoa para pessoa, tá? E como que a gente, então, sabe ou consegue ter alguns indícios de qual é o significado do outro? Né? Então, assim, eu comi bola, porque é minha filha. Eu sabia até que ela tem essa coisa de ser independente, mas a minha vontade de fazê-la se sentir bem naquele espaço, naquele momento, foi maior.
Então, assim, a gente prestar atenção, por exemplo, no que magoa o outro, em geral. No que faz ele mudar de humor? O que ativa aquela pessoa? Geralmente, ela mostra o significado daquilo pra gente. Então, para a minha filha, toda vez que eu faço uma coisa por ela, que ela consegue fazer sozinha, bastante irritada. E para o meu filho, por exemplo, são outras coisas. Se eu não estou perto dele no momento de dificuldade, ele fica magoado. Ele fala, eu tô sozinho, minha mãe não quer ficar comigo. Ele então, não se assim, sente acolhido. Pois é. Então, assim, têm a mesma idade, numa mesma situação, só que a gente tem que estar sensível ao que magoa o outro, ou que isso, né? Porque geralmente a pessoa expressa a mágoa de uma forma muito clara. Não gostei, fiquei bravo. Ou talvez a gente consiga perceber qual é o significado né, que a pessoa tem, pelo que ela fica muito feliz. Né? Então, se ela fica muito contente, muito é por esse caminho, né, que eu vou, né? Isso é valor, isso é importante para ela. Isso a deixa feliz, né? Se eu fizer desse jeito, ela vai ficar contente. Então, na verdade, tudo tem a ver com isso. Eu quero ter uma relação diferente com as pessoas com que eu convivo? Se a resposta for sim, aí a gente começa a conversar. Porque pode ser que a gente não queira, né? Não queira. E aí entra uma coisa muito interessante, que são as relações estáveis e as relações não estáveis na nossa vida, né? Quando a gente tem uma relação muito estável, geralmente acontece entre irmãos, ou às vezes entre marido e mulher, ou entre pai e filho, né? A gente às vezes toma menos cuidado com a nossa linguagem, porque a gente não tem medo de perder aquela relação. Porque aquela relação é estável. Porque a gente conserta depois. Porque a gente faz um agradinho e depois tá tudo bem. Ou não tá tudo bem. Ou a gente vai deixando marcas... A gente nem pensa muitas vezes antes de falar, né? Quer dizer, se a gente vai falar com um chefe, com um professor, enfim, com um amigo, a gente pensa antes de falar, a gente toma todos os cuidados, né? Porque aquela pessoa é importante pra gente, a gente não quer perder aquela pessoa quando a gente tem que comunicar algo que não tá bom na relação. Mas nas pessoas próximas, né? Com as pessoas próximas, tem toda a razão, Carol. A gente tem, às vezes, uma falta de cuidado, né? Porque a gente sabe que aquela relação não vai acabar por algo que eu vou dizer, mas muitas vezes a forma como mas vou te dizer que às vezes a gente mina uma coisa que poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor. Sabe? Eu fico pensando nisso. A gente vai ser sempre filho, a gente vai ser sempre irmão, a gente pode ter uma relação de casamento para sempre, mas a gente vai gradativamente minando a autoestima do outro, né? Ou vai criando relações que vão se esfriando, que vão se distanciando. Eu já não conto mais as coisas para Carol, mesmo ela sendo minha esposa, porque ela não entende. Toda vez que eu conto, ela fala, ai, mas você não fez mais do que sua então eu já fico quieto, entendeu? Eu fico no meu quarto, principalmente com adolescentes e na relação pai e filho. É muito importante isso, porque já é um momento que eles distanciam de pai e mãe. Já é um momento que o papel da autoridade já toma um outro, né? Então, eu tenho que ter mais cuidado ainda com a linguagem que eu vou usar. Porque eu posso realmente ferir, distanciar e colocar alguns tijolos aí tortos que vai formando uma construção que não vai ser legal mais para frente.